Sejam bem-vindos à terceira videoaula de estudo da análise combinatória. Nessa aula de hoje, nós apresentaremos a definição de permutação com repetição, combinação simples e usaremos esses conceitos associados ao princípio fundamental da contagem na resolução de problemas. Permutação com repetição. Quantos anagramas podem ser formados a partir da palavra asa? Nós sabemos que determinar a quantidade de anagramas é um problema de permutação, já que o que nós vamos fazer é trocar as letras de posição e originar novas palavras. Só que nesse exemplo em particular, nós temos uma letra que se repete, a letra A. Supondo num primeiro momento que fosse possível diferenciar estas duas letras A, vamos analisar a partir desta situação quais seriam os possíveis anagramas que seriam soluções desse problema. Nós teríamos o anagrama asa, começando com a letra A preta. Nós teríamos o anagrama AAS, começando com a letra A preta, e nós teríamos o anagrama SAA, terminando com a letra A preta. A partir do anagrama 1, troquemos de posição apenas as letras A, mantendo a letra S fixa. Então, o anagrama 4 seria o anagrama asa, começando pela letra A vermelha. Fazendo o mesmo para o anagrama 2, trocando de posição apenas as letras A, nós teríamos o anagrama 5, AAS, começando por A vermelho, e por fim, nós teríamos, trocando as letras A do anagrama 3, a palavra SAA, terminando com A vermelho. Se fosse possível diferenciar uma letra A da outra, nós teríamos um total de 6 possíveis anagramas. Só que essa é uma hipótese meramente didática. Observe que o anagrama 1 e o anagrama 4 são idênticos. É a mesma palavra, é a palavra asa. O anagrama 2 e o anagrama 5 são idênticos. É a mesma palavra, é a palavra AAS. E os anagramas 3 e 6, da mesma forma, também são idênticos. Então, ao invés de 6 soluções, nós temos apenas 3. Então, o total de anagramas que podem ser formados a partir da palavra asa é igual a 3. Note que, ao permutarmos as letras iguais, mantendo as posições das demais, o que nós fizemos em relação aos anagramas 1 e 4, em relação aos anagramas 2 e 5, e em relação aos anagramas 3 e 6, o anagrama não se modificou. Você não gerou uma nova palavra. Portanto, quando se fala de anagrama, nós temos realmente uma permutação. Nós teríamos aqui uma permutação de 3 objetos, só que um deles se repete 2 vezes. Para calcular corretamente o número de anagramas onde uma ou mais letras se repetem, nós utilizaremos a expressão associada a permutações com repetição. Esse nosso exemplo, nós temos uma permutação de 3 objetos, onde um deles se repete 2 vezes. Calculando essa permutação, nós teríamos 3 fatorial sobre 2 fatorial. Isso é 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. E isto é igual a 3, confirmando que nós já sabíamos que existem apenas 3 anagramas como solução ao problema proposto. Denomina-se permutação com repetição de n elementos
a qualquer agrupamento formado por estes n elementos, onde x deles se repetem e, obviamente, por se tratar de uma permutação, leva-se em consideração a posição ocupada por estes elementos. O cálculo de uma permutação de n elementos, onde um deles se repete x vezes, o outro se repete y vezes e o terceiro se repete z vezes, é dado pela expressão n fatorial sobre x fatorial vezes y fatorial vezes z fatorial. Vamos usar essa expressão na resolução do problema a seguir. Quantos anagramas podem ser formados a partir da palavra banana? Número de anagramas é um problema de permutação. Isso é uma permutação de 6 letras ou 6 objetos. Só que a letra A se repete 3 vezes e a letra N se repete 2 vezes. Então, isso é uma permutação de 6 objetos, onde um deles se repete 3 e o outro se repete 2. Calculando por meio da expressão acima, nós teríamos 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Desenvolvendo o fatorial de 6 até 3, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial é 2 vezes 1. Simplificando 3 fatorial com 3 fatorial, 4 por 2 dá 2. Então, o número de anagramas distintos que podem ser formados a partir da palavra banana é igual a 6 vezes 5, 30, vezes 2, 60. Vejamos agora aplicações desse conceito na resolução de problemas. Problema 1. O número de anagramas distintos que podemos formar com o termo direito é. Observe que essa palavra ela é composta de 7 letras, só que uma delas se repete 2 vezes. Então, este é um problema de permutação de 7 objetos, onde um deles se repete 2 vezes. O cálculo da quantidade de anagramas é dado por meio da expressão 7 fatorial sobre 2 fatorial. Desenvolvendo o fatorial de 7 até 2, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Simplificando 2 fatorial com 2 fatorial, nós teremos 7 vezes 6, 42, vezes 5, 210, vezes 4, 840, vezes 3, 2.520 anagramas. Então, o número de anagramas distintos obtidos a partir da palavra direito é igual a 2.520, letra B. Vejamos mais um problema. Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. O produto dos algarismos do número 71151 é 35. Existem N números naturais de 5 algarismos, cujo produto dos algarismos é 35. O valor de N é... Observe que, para que o produto de 5 algarismos de um número seja igual a 35, esse número deve possuir um algarismo 7, um algarismo 5, e os outros 3 algarismos devem ser iguais a 1. Então, o que nós procuramos é exatamente a quantidade de números de 5 algarismos compostos por um 7, um 5 e 3 uns. A quantidade desses números pode ser obtida por meio de uma permutação
de 5 objetos, onde um deles se repete 3 vezes. Isto é igual a 5 fatorial sobre 3 fatorial. Desenvolvendo o fatorial de 5 até 3, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Simplificando 3 fatorial com 3 fatorial, nós encontraremos um total de 20 números compostos por um algarismo 7, um algarismo 5 e 3 algarismos iguais a 1. Solução, letra B. Vamos apresentar agora a definição e propriedades das combinações simples. Problema proposto. Sejam André, Breno, Carlos e Davi 4 médicos da clínica Alfa. De quantos modos distintos podemos escolher 2 deles para um plantão nesse final de semana? Analisemos agora os possíveis resultados. Nós poderíamos ter como equipe de plantão André e Breno, André e Carlos ou André e Davi. Teríamos também como equipes Breno e Carlos, Breno e Davi ou Carlos e Davi. Um total de 6 possíveis escolhas. Note que a ordem dos elementos no agrupamento, ela não é considerada. A equipe composta pelos médicos André e Breno é a mesma equipe composta pelos médicos Breno e André. Por isso ela foi mencionada uma única vez. Nós veremos que agrupamentos que não levam em consideração a ordem dos seus elementos, sendo compostos por elementos distintos, eles são chamados de combinações simples. Vamos agora à sua definição? Denominam-se combinações simples aos agrupamentos formados por elementos distintos, cuja ordem destes não é levada em consideração. Para se calcular uma combinação de n elementos agrupados de p em p, nós recorreremos à expressão n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial. Alternativamente, nós poderíamos recorrer à seguinte expressão. Observe que n fatorial sobre n menos p fatorial é o número de arranjo de n elementos agrupados P a P. Então, o número de combinações de n elementos agrupados de P em P é uma razão entre o número de arranjos de n elementos agrupados P a P pelo fatorial de P. Vejamos agora a aplicação dessa expressão na resolução do problema proposto anteriormente. Sejam André, Breno, Carlos e Davi 4 médicos da clínica Alfa. De quantos modos distintos podemos escolher 2 deles para um plantão neste final de semana? A primeira coisa que deve-se observar é: a ordem é considerada na solução do problema? Se nós escolhermos uma equipe de plantão composta pelos médicos André e Breno, ou uma equipe composta pelos médicos Breno e André, a mera mudança na posição afeta o resultado final do problema? Não. Essas equipes são iguais. Veja que não interessa a ordem. Se não interessa a ordem e os agrupamentos são formados por elementos distintos, este é um problema de combinação. Então, nós queremos saber qual a quantidade de combinações de 4 elementos disponíveis para escolher 2 deles. Vamos usar
a segunda forma de calcular, isto é, vamos calcular por meio do quociente entre o arranjo de n elementos agrupados P a P e o fatorial de P. Então, no numerador nós teríamos arranjo de 4 elementos agrupados de 2 em 2 e no denominador o fatorial de 2, mais o arranjo de 4 elementos agrupados de 2 em 2 é calculado da seguinte forma. Você vai desenvolver 4 pelos seus antecessores naturais em 2 elementos, isto é, 4 vezes 3, sobre o fatorial de 2 é 2 vezes 1. Assim, o número de combinações de 4 objetos agrupados de 2 em 2 é igual a 6, confirmando o resultado obtido no exemplo anterior. Vejamos agora algumas propriedades da combinação. Propriedade 1. Quando é que uma combinação de n objetos agrupados P a P é igual a uma combinação dos mesmos n objetos agrupados K a K? Nós temos duas possíveis situações onde isto ocorre. Situação óbvia, quando os naturais P e K forem iguais. Mas isto também pode ocorrer quando a soma deles for igual a n, isto é, quando a soma dos naturais P e K for igual a n. Neste caso, nós diremos que as combinações são complementares. Então, duas combinações são complementares quando a soma dos naturais P e K for igual a n. Vejamos um exemplo dessa propriedade. A combinação, ou o número de combinações de 6 objetos agrupados de 2 em 2 é igual ao número de combinações de 6 objetos agrupados de 4 em 4, pois a soma de P mais K, 2 mais 4, é igual a n, ou 6. Vejamos a confirmação dessa propriedade. Qual o número de combinações de 6 objetos agrupados de 2 em 2? A combinação de 6, 2 a 2 é o quociente entre o número de arranjos de 6 objetos agrupados de 2 em 2 sobre o fatorial de 2. Para calcular o número de arranjos de 6 objetos agrupados de 2 em 2, é só desenvolver 6 pelos seus antecessores naturais em 2 elementos. 6 vezes 5. No denominador, nós teríamos o fatorial de 2, 2 vezes 1. Simplificando essa expressão, 6 por 2 dá 3, vezes 5, 15. Assim, o número de combinações de 6 objetos agrupados de 2 em 2, isto é igual a 15. Qual o número de combinações de 6 objetos agrupados de 4 em 4? Bom, isso é o quociente entre o número de arranjos de 6 objetos agrupados de 4 em 4 sobre o fatorial de 4. Mas, para calcular o número de arranjos de 6 objetos agrupados de 4 em 4, é só desenvolver 6 pelos seus antecessores naturais em 4 elementos. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3. E no denominador nós temos o fatorial de 4. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Simplificando 4 vezes 3 com 4 vezes 3, 6 por 2 dá 3, 3 vezes 5, 15. Confirmando o que nós já sabíamos por meio da propriedade. Propriedade 2. Se nós somarmos todas as combinações que vão de
N objetos agrupados de 0 em 0 mais número de combinações de N objetos agrupados de 1 em 1 mais número de combinações de N objetos agrupados de 2 em 2 até o número de combinações de N objetos agrupados de N em N. Isso vai dar como resultado 2 elevado a N, assim como exemplo. A soma do número de combinações de 3 objetos agrupados de 0 em 0 mais o número de combinações de 3 objetos agrupados de 1 em 1 mais o número de combinações de 3 objetos agrupados de 2 em 2 mais o número de combinações de 3 objetos agrupados de 3 em 3, isso é 2 elevado ao cubo, ou esta soma vale 8. Fiquem atentos a essas duas propriedades, porque em alguns exercícios elas serão imprescindíveis para diminuir o tempo necessário de resolução. Vejamos agora a aplicação da definição de combinações simples na resolução de problemas de vestibular. Unime. Um hospital irá contratar 7 novos enfermeiros, sendo 4 vagas no turno diurno e 3 no noturno, e 2 novos radiologistas. Se há 12 candidatos ao cargo de enfermeiro e 5 para o de radiologista, o número de maneiras distintas de se preencherem as vagas é igual a... A resolução desse exercício vai requerer uma associação entre o princípio fundamental da contagem e o conceito de combinação. Vejamos a solução do problema. Para solucionar esse problema, nós teremos 3 decisões a tomar. A primeira delas é, dentre os 12 candidatos ao cargo de enfermeiro, escolher os 4 que ocuparão cargos no turno diurno. Depois disso, dos 8 restantes, escolher 3 para ocupar os cargos do turno noturno. E, por fim, dos 5 candidatos a radiologista, escolher 2 deles. Vamos então à solução do problema. Primeira decisão. Nós temos 12 candidatos a enfermeiro e deveremos escolher 4 deles para trabalhar no diurno. Veja que a ordem não interessa na solução do problema. Se você escolher como equipe os enfermeiros A, B, C e D, ou os enfermeiros B, C, D e A equipe escolhida é a mesma. Como não interessa a ordem, este é um problema de combinação. Nós temos, portanto, combinações de 12 elementos disponíveis para escolher 4 deles. Tomada a primeira decisão, vamos à segunda. Lembre-se que dos 12 candidatos à enfermagem, 4 deles já foram escolhidos para o diurno. Restam, portanto, 8 disponíveis para que sejam escolhidos 3 para o turno noturno. Da mesma forma, como não interessa a ordem, para calcular o número de combinações possíveis, nós temos combinação de 8 enfermeiros disponíveis para escolher 3. E, por fim, para tomar a terceira decisão, nós temos 5 radiologistas e devemos escolher 2. Do mesmo modo, nós podemos verificar que a ordem não interessa, então o número de agrupamentos possíveis é dado pela combinação de 5 elementos para se escolher 2. Fazendo as contas necessárias à finalização do exercício, combinação de 12 elementos para agrupar de 4 em 4. No numerador, nós desenvolveremos 12 pelos seus antecessores naturais em 4 elementos. 12 vezes 11 vezes 10
vezes 9, no denominador o fatorial de 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vezes combinação de 8 elementos disponíveis para agrupar de 3 em 3. No numerador, vamos desenvolver 8 pelos seus antecessores naturais em 3 elementos. 8 vezes 7 vezes 6, denominador fatorial de 3, 3 vezes 2 vezes 1. E, por fim, combinação de 5 elementos disponíveis para agrupar de 2 em 2. No numerador, vamos desenvolver 5 pelos seus antecessores naturais em 2 elementos. 5 vezes 4. Denominador fatorial de 2, 2 vezes 1. Efetuando as respectivas simplificações, 6 com 6, 12. Com 12, 4 com 4. Efetuando o produto dos naturais restantes, nós encontraremos 277.200 possíveis escolhas. Se você der uma olhada nas alternativas desse problema, a solução correta é a letra E. Se P é o conjunto formado pelos vértices de um triângulo, mais 2 outros pontos distintos em cada lado, como na figura apresentada, o número de triângulos distintos que podem ser formados tendo seus vértices em P é... Vamos à solução do problema? Sejam A, B e C os vértices do nosso triângulo e os pontos D, E, F, G, H e I, os demais pontos sobre os respectivos lados do triângulo. A pergunta é: quantos triângulos podem ser formados tendo como vértices 3 desses 9 pontos? Se nós não tivéssemos restrição alguma no problema, isto é, se quaisquer 3 pontos escolhidos pudessem formar um triângulo, nós teríamos quantas possíveis soluções? Qual o total de soluções se não houvessem restrições impostas no exercício? Observe que, ao escolher 3 pontos para formar um triângulo, suponha que nós tenhamos formado o triângulo ADI. Se você modificar a ordem dos vértices, isso afeta o resultado final? O triângulo ADI é diferente do triângulo IAD? Não. Observe que não interessa a ordem. Se a ordem não interessa e os elementos são distintos, esse é um problema de combinação. Então, nós, se não tivéssemos restrição alguma, teríamos um total de combinação de 9 vértices disponíveis para escolher 3 deles. Só que se nós escolhermos 3 vértices que estejam sobre o mesmo segmento de reta, estes não virão a formar um triângulo. Exemplo, se nós escolhermos 3 vértices quaisquer dentre os pontos A, D, E e B, eu não vou conseguir formar um triângulo. Da mesma forma que eu não formarei um triângulo escolhendo 3 pontos dentre os pontos B, F, G e C, e de modo análogo, não conseguirei formar um triângulo se eu escolher 3 pontos dentre os casos A, I, H e C. Assim, do total de casos, eu vou retirar aqueles que não servem, que correspondem às combinações
de 4 elementos agrupados de 3 em 3. Isto é, são os números de vértices alinhados no lado AB ou no lado BC ou no lado AC. Então, eu tenho 3 combinações de 4 objetos escolhidos de 3 em 3. Essa é uma técnica muito usada. A princípio, você supõe que o problema não tem restrição alguma e calcula o total de soluções como se não houvessem restrições, e deste total você retira os casos que não servem, sobrando, portanto, aquilo que nos interessa. Então, a solução do problema é a diferença entre o número de combinações de 9 elementos agrupados de 3 em 3 e 3 vezes o número de combinações de 4 objetos agrupados de 3 em 3. Ao efetuar esses cálculos, você vai encontrar como resultado o número 72, que no exercício corresponde à alternativa D. Pessoal, aqui a gente finaliza essa videoaula. Muito obrigado pela companhia de vocês e fiquem sempre atentos ao lançamento de novas videoaulas no canal.